Nesse nosso exemplo 2, a gente tem o seguinte enunciado. O segundo termo de uma PG é 8 e o quinto termo é 512. Determine a razão dessa PG e escreva. Então, a gente tem que determinar quem é essa razão e depois escrever todos os 5 termos dessa PG. Então, vamos lá. Vou fazer o mesmo pensamento que eu fiz na questão anterior. Ó. A gente tem nessa PG aqui 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto termo. Ele disse para nós que o quinto termo é 512 e que o segundo termo aqui é 8. Então, observe o seguinte, se a gente for pensar na fórmula do termo geral, a fórmula do termo geral ela é a n igual a 1 que multiplica a razão elevado a n menos 1. Então, se a gente fosse utilizar do mesmo raciocínio da primeira questão que a gente resolveu, que tinha o quarto termo e a gente utilizou ele para descobrir o primeiro, ó, estão vendo? A gente pode se utilizar desse raciocínio aqui para também descobrir o primeiro termo. Só que a diferença da questão número 1 para essa é que aqui a gente tinha razão, né, galera? Nesse aqui eu não tenho a razão. Então, que raciocínio eu poderia utilizar para tentar resolver isso aqui? Bem, pessoal, percebam o seguinte, ó. Eu não tenho o primeiro termo, mas eu tenho o segundo. Isso significa o quê? Que ao invés de eu usar a fórmula do termo geral me utilizando do primeiro termo, eu posso utilizar esse raciocínio para achar o quinto termo partindo do segundo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, assim, a gente tem o quinto termo, não tem? Se a gente fosse usar a fórmula do termo geral, o quinto termo ele seria o primeiro multiplicado pela razão elevado na quarta potência. Mas, se eu tenho o segundo termo ao invés do primeiro, como é que ficaria essa fórmula aqui? Ficaria o quinto termo sendo igual ao segundo multiplicado pela razão ao cubo. Por que o cubo? Vem aqui comigo, ó. A gente sabe que a razão vai sendo multiplicada de um termo para o outro aqui, certo? Ó, multiplicado pela razão, multiplicado pela razão. Então, observe o seguinte, que se eu parto do primeiro, quantas vezes a razão tem que multiplicar para chegar no quinto? Se eu partir do primeiro, ela tem que multiplicar 1, 2, 3, 4. Ou seja, se eu parto do primeiro termo, a multiplicação vai ser elevada, a razão vai ser elevada à quarta potência, porque ela multiplicou 4 vezes. Certo? Tá claro? Ó, partindo do primeiro, 1, 2, 3, 4. Agora, se eu partir do segundo termo, que é a informação que eu tenho, quantas vezes eu tenho que multiplicar a razão para chegar no quinto? Ó, se eu estou aqui no segundo, eu tenho que multiplicar 1, 2, 3 vezes. Então, se eu quero saber o quinto termo e eu tenho o segundo, eu posso multiplicar pela razão elevada ao cubo, porque ela precisa multiplicar por ela mesma apenas 3 vezes. Então, é aqui que eu vou partir, ó. O quinto termo a gente tem, que é 512. O segundo termo a gente tem, que é 8, a gente vai descobrir a razão. 512 é igual a 8 vezes a razão elevado ao cubo. Isolando o nosso Q, que é a nossa incógnita, e dividindo tudo por 8... Aqui vai dar 64 e, consequentemente, a nossa razão é a raiz cúbica do 64. Então, a nossa razão, ela é 4. Então, se a nossa razão é 4, como é que fica lá em cima a nossa PG escrita? Ora, se a nossa razão é 4, 8 vezes 4 dá o 32. 32 vezes 4, 128. 128 vezes 4, 512. E para achar o primeiro termo, basta dividir o 8 por 4, então a gente vai ter 2. Tá aí a nossa PG escrita. Beleza, pessoal?